Você já deve ter visto organizações que perderam o bonde do seu crescimento porque não contava com líderes preparados naquele momento. Outras organizações perdendo seus principais talentos para a concorrência porque os líderes não estavam preparados para manter esses talentos felizes dentro da organização. Em outros casos, líderes despreparados para lidar com momentos de crise, deixando a equipe inteira ainda mais nervosa, incerta, diante do momento de complexidade e caos. O que é pipeline da liderança? Por que ele é tão importante, central e estratégico para uma organização? E você, como executivo que está construindo a sua carreira, qual a importância de você entender isso e aplicar na sua própria vida? Vem comigo na reflexão de hoje, que nós vamos abordar todos esses pontos. Lembro-me de uma vez que fui contratado por uma empresa do varejo que tinha como objetivo estratégico abrir 150 novas lojas. O problema não era capital, o problema não era ponto para se abrir as lojas, o problema era gestores preparados para assumir as lojas, mantendo a cultura da organização. A organização já tinha percebido que trazer pessoas de fora do mercado gerava mais problema do que trazia soluções. E que a única resposta que ela tinha era acelerar o processo de desenvolvimento dos líderes da organização. Mas por que eles chegaram nesse ponto? Bom, porque eles não tinham um bom processo de desenvolvimento do pipeline da liderança. E o que é pipeline da liderança? Bom, esse tema ficou muito famoso depois que o Han Charan publicou o seu livro chamado Pipeline da Liderança, mostrando que toda organização deve ter como objetivo central, estratégico, olhar para como está o desenvolvimento dos seus líderes, preparando um processo de educação corporativa robusto para todos os níveis do pipeline da liderança. E quais são esses níveis? Bom, o primeiro nível chama-se autoliderança. É o nível que todas as pessoas da organização devem ser capazes de fazer. Ou seja, eu preciso exercitar a forma de liderar a mim mesmo, as minhas emoções, os meus desejos, os meus impulsos, os meus hábitos, os meus comportamentos, ou seja, ser capaz de me conhecer e de me conduzir bem. Então, autoliderança para todas as pessoas. Depois, na sequência, o líder de equipes. Ou seja, a partir de um momento que uma pessoa é promovida e precisa agora inspirar, desenvolver, conduzir outras pessoas, precisa de novas ferramentas. Por mais que uma pessoa seja tecnicamente brilhante no que ela faz, quando ela assume uma equipe, a função dela agora não é mais fazer, é fazer outros fazerem, desenvolver outras pessoas, educar e preparar outras pessoas. Isso requer um novo conjunto de habilidades. Na sequência, líder de líderes. Líderes que precisam se envolver com pares, superiores e, por vezes, vários outros líderes abaixo de si. Aqui precisa de uma boa dose de comunicação, de influência, capacidade de co-inspiração, de co-construção. Isso significa novas habilidades em pauta. E na sequência, o líder de negócios, ou seja, pessoas que pensam o negócio como um todo, que pode conduzir um grupo empresarial. Na medida que você vai avançando do autoliderança para o líder de equipes, para o líder de líderes, para o líder de negócio, perceba que vai aumentando a complexidade e você vai incluindo novas habilidades. Quando uma empresa não tem um sistema de educação corporativa desenhado para isso, ela acaba tendo problemas. Problemas como perda de talentos, perder oportunidades que estão surgindo no mercado a cada momento, ao mesmo tempo dificuldade de lidar com momentos de crise. Ter uma liderança preparada é fundamental. Eu diria o seguinte, me mostre a situação e o contexto do seu mercado, me mostre o nível de preparo da liderança da sua organização e eu lhe mostro o que vai acontecer no futuro próximo. A preparação dos líderes determina a sustentabilidade, o crescimento, a longevidade de um negócio. Gilberto, e como fazer isso? Bom, o primeiro grande passo é estruturar esse processo de uma forma bem robusta. Nesses últimos 20 anos é o que nós temos feito nas organizações nacionais e multinacionais. Nenhuma empresa consegue colocar, implantar na sua própria organização um processo semelhante a outro. Nesses 20 anos eu já atuei com mais de 100 empresas, desenhando pipeline de liderança, fazendo o processo de desenvolvimento dos líderes. O que eu percebi é que nunca fizemos um projeto semelhante ao outro. Alguns elementos são semelhantes, mas tudo depende do terreno, ou seja, da cultura, do momento que a organização vive. Assim como quando você vai construir uma casa, você precisa analisar o terreno, a sua profundidade, grumosidade do solo, ou seja, o tipo de solo que você vai construir, a partir daí desenha toda a estrutura necessária para dar segurança naquele lugar. A mesma coisa quando você vai pensar no pipeline da liderança da sua organização, você precisa considerar a cultura da organização, a fase existencial que a sua organização vive. Aliás, esse é um conteúdo que nós temos vídeos já gravados aqui no canal, e também
analisar o momento mercadológico que essa organização vive, um momento de expansão, um momento de retração ou às vezes um momento de parada, de neutralidade. Então, de acordo com essa leitura, você pensa exatamente qual é o preparo que a nossa liderança precisa ter para construirmos o próximo capítulo da nossa organização. Mas, Gilberto, e quando que a gente deve olhar para isso? Hoje. O melhor dia para se começar algo positivo é hoje. Porque, em alguns casos, desenvolver o pipeline da liderança já é urgente, ou seja, a corda já está no pescoço, nós já estamos atrasados no dever de casa, isso significa ter que investir muito mais dinheiro para isso acontecer. Quando tornamos isso importante, começamos o quanto antes, podemos fazer com mais calma, podemos fazer isso de uma forma mais bem estruturada e com menos investimento financeiro, porque a própria liderança da organização vai desenvolvendo os líderes que vão sendo formados internamente para suportar o crescimento e a expansão do negócio. Gilberto, e eu que sou um profissional e estou pensando na minha carreira, a minha empresa não tem nada disso, o que eu posso fazer? No seu caso, eu indicaria que você fizesse esse processo. Procure primeiro desenvolver as capacidades, as habilidades, as competências da autoliderança. Na sequência, trabalhe fortemente as suas competências de líder de equipes. Depois, na sequência, você busca informação e se capacitar em líder de líderes. E depois, aprender sobre o líder de negócio. Se você faz essa jornada adequadamente, você se prepara naturalmente para ir crescendo na sua organização. E na medida que você está preparado, muda a forma como você conduz o negócio, muda os seus resultados. E os seus resultados conduzirão o seu próprio crescimento em sua carreira. Independente da sua empresa estar pensando nisso, você pode pensar na sua carreira, porque a sua carreira é sua responsabilidade. Te espero aqui quarta-feira que vem. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.